Acho melhor contextualizar um pouco, falar rapidamente sobre a Mandala, para vocês entenderem um pouco a nossa visão de mundo, a nossa visão empresarial e como é que isso se reflete nos projetos que a gente desenvolve, muitos dos quais têm a ver com o futuro das cidades e o futuro da mobilidade, né? A grande pergunta, o grande desafio, talvez, é saber identificar como que uma empresa, uma organização de qualquer natureza, ela pode estar a serviço da sociedade e não a serviço de um mercado de consumo, né, que vai gerar lucro através de relações transacionais e comerciais com consumidores, né? Somos muito mais do que consumidores, somos seres humanos, somos cidadãos, né? Então, a Mandala atua nesse meio, né, nessa crença de que é possível criar valor compartilhado, né? Situações de ganha-ganha, onde o próprio comércio é o que instiga uma melhoria na vida das pessoas, né? Na qualidade de vida das pessoas, o que deixa as pessoas mais felizes. Mas eu prefiro falar dos trabalhos que a gente vem tendo a oportunidade de desenvolver, né? Para a GM, ela admitiu isso, ela se deu conta que ela estava se tornando o cigarro do século XXI e ela propôs uma reflexão em relação à forma como a própria comunidade, a sociedade, poderia minimizar os ruídos associados com a posse de um veículo. E o que a gente se deu conta é que a gente teria que adotar uma visão sistêmica para abordar esse assunto, né? Porque mobilidade não se restringe ao motorista e seu veículo. Na verdade, tem todo um ecossistema de assuntos, né? Tem planejamento urbano, tem energias renováveis, tem parcerias públicas privadas, novas tecnologias, transporte público, novos materiais, e por aí vai, né? É um assunto complexo e sistêmico. E com base nisso, a gente fez uma curadoria desse conteúdo e gerou 32 oportunidades de inovação para a GM, que transcendem o carro a combustão, né? Aqui a gente está falando de novos serviços, novas possibilidades, novas atividades para gerar inovação dentro da empresa, novos relacionamentos que a indústria automobilística pode ter com telecom, com energia, com entretenimento, e por aí vai, né? Então a gente realmente conseguiu projetar um futuro onde o carro ele é simplesmente mais uma opção de mobilidade, né? Mas não se restringe a isso. E foi um trabalho interessante, porque nessa visão sistêmica a gente começou a olhar para a mobilidade através da ótica ambiental, social, econômica. Então no campo ambiental tem a questão da energia, a poluição, o congestionamento nas ruas. No social tem a questão da qualidade do ar, a questão da segurança e da nossa qualidade de vida, né? E aí no campo econômico a nossa produtividade justamente sofrendo em função disso, né? E com isso o crescimento, a prosperidade sendo, de certa forma, podada, né? E nesse exercício a gente viu que existem formas mais holísticas e mais integradas para mapear e entender as necessidades do cidadão no que diz respeito à mobilidade urbana. Talvez seja uma solução para a falta de mobilidade. É de você criar cidades onde as pessoas talvez não precisem se locomover tanto, porque eles têm acesso a tudo dentro da sua vizinhança. Bom, costumo dizer que eu amo São Paulo, mas que eu não sou correspondido. Por exemplo, ela me nega andar de bicicleta, ela não gosta desse tipo de relação com ela. E ela definiu de cima para baixo como que se locomove nela. Tem dois jeitos, né? De carro, e daí você cria seu próprio espaço privado dentro do espaço público, ou aguenta a fila e o amasso dentro de um ônibus. Quando eu estou na calçada, a pé, ela está com muros virados para mim, eu não consigo me relacionar com ela. Ao mesmo tempo que a infraestrutura da cidade e a lógica da cidade é tão opressiva, a quantidade de coisas que emergem da cidade, né? A quantidade de coisas que nascem, essa vibração das coisas acontecendo, talvez por ser uma cidade que atrai talento e atrai vibração do Brasil inteiro, né? É uma cidade cheia de potencial, né? Uma cidade cheia de coisas que podem acontecer, né? Uma cidade é uma coisa complexa e sistêmica. Sistemas complexos, eu acho que é um pouco o tema que eu escolhi na minha carreira como jornalista. O que é complexidade, né? Em linhas gerais, você fala de um sistema complexo, você está falando de um sistema que tem muitos componentes com uma característica importante, conectados entre si. O que aconteceu ao longo do último século foi que a complexidade do mundo aumentou de um jeito brutal. A população cresceu várias vezes, as conexões entre as pessoas aumentou demais. Assuntos que eram facilmente resolvíveis de um jeito com uma lógica linear e simples, simplesmente não tem mais como. E é essa lógica linear e simples que a gente continua usando, né? As cidades, por exemplo, elas continuam sendo planejadas a partir de uma inteligência central que se arvora a pensar a cidade toda, e todo mundo que vive, todos os 20 milhões de pessoas que vivem aqui nessa cidade tem que se submeter a esse pensamento único.
Como é que a gente cria um jeito de criar que incorpore todo mundo, né? Não vai ser o prefeito lá de cima que vai resolver todos os problemas de São Paulo, é cada um de nós, 20 milhões, que se importa com o espaço público. Mas como é que a gente cria esse jeito novo de criar, né? Esse jeito novo de fazer as coisas? Não é simplesmente criando projetos absolutamente democráticos em que todo mundo fala, todo mundo vota e as discussões são todas tomadas por consenso. A gente não vai conseguir fazer nada desse jeito, não vai ser assim, mas talvez seja um processo que incorpore as pessoas e que inclua as pessoas e que cria a partir de necessidades reais de todo mundo, né? Uma cultura de design, né? Uma cultura de insight que também permita que os projetos sejam criativos, né? A gente quer uma cidade mais criativa, né? A gente quer uma cidade que você tope com soluções no meio da rua e elas te façam dar um sorriso, né? Bom, vocês dois falaram muito de questões ligadas ao comportamento. Você sai na rua e parece que é sempre uma disputa, parece que é uma lógica muito individualista que a gente vive. E eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que pode ser feito para gerar esse sentido de comunidade. Eu acho que a sensibilidade, ela parte de uma empatia que só acontece a partir do momento que você consegue se identificar no outro. Então, você pode ser um skatista, eu posso ser um motoqueiro, mas quando a gente consegue, através de um mínimo nível de convivência, enxergar que existe um denominador comum entre eu e você, naturalmente eu vou me preocupar com o teu bem-estar. Né? E aí eu vou começar a te respeitar mais, respeitar tuas preferências, não vou ver como uma diferença, não vou ver como uma disputa, mas vou pensar dentro de uma ótica de colaborar, como é que a gente consegue conviver, porque é no meu melhor interesse conviver contigo, né? Essa disputa não dá para se perpetuar para sempre, né? Então eu acho que o que falta é simplesmente diálogo, e aí cabe de cada um de nós querer dialogar ou não. Qual que é o papel do governo para transformar nossas cidades em relação a esses movimentos, essas pequenas revoluções? O que o governo tem que fazer? O governo constrói a plataforma dentro da qual as pessoas vão agir. Eu acho que criar a plataforma certa inclui montar os incentivos certos, né? O nosso sistema hoje não funciona. Uma característica básica de um sistema que não funciona é que todo mundo dentro dele se comporta mal. Hoje em dia, o trânsito em São Paulo, tá todo mundo errado no trânsito em São Paulo, né? Os motoristas estão errados, os taxistas, os motoristas de ônibus, os ciclistas, os pedestres, tá todo mundo se comportando mal, até porque o sistema não te deixa se comportar bem, né? Eu fiquei muito impressionado pedalando em Amsterdã, né? Que é uma cidade quase não tem sinalização, as coisas são muito pouco demarcadas, né? Não tem essas faixas vermelhas separadas por cone, mas o sistema é muito bem montado, né? O sistema é muito bem planejado, é quase natural. Você começa a pedalar na cidade, você sabe para onde ir, você sabe como proceder, né? Acho que o papel do Estado é criar uma infraestrutura, tanto física quanto de relações entre as pessoas, que crie incentivos para que as pessoas se comportem bem, né?